E aí, pessoal, estamos começando mais um Inspira Rádio aqui na Rádio Valor 10, exatamente às 3h45 da tarde do dia 14 de junho de 2022. Hoje com Tarcísio Lima, que é compositor, arranjador, instrumentista e poeta. Bom, Tarcísio, primeiramente, seja bem-vindo aqui à Casa de Valor 10 mais uma vez, né? A gente conhece bastante. Inclusive, tem seus rostos aqui, tem seu rosto espalhado aqui em várias fotos pela casa. E uma boa tarde. Mas pra gente começar aqui, nós vamos conversar sobre música, sobre todas essas áreas aí da poesia, enfim, toda essa sua trajetória. Nós temos o João Lucas, pessoal. Pedro Linhares. Boa tarde. E eu aqui, Yamanduca Paulo. Bom, Tarcísio, e aí, como foi que começou? Como foi que começou essa vontade de ser um artista? Bom, boa tarde, né? É um prazer para mim estar novamente aqui na Casa de Vovó Dedé. As atividades dessa instituição sempre me encorajam muito e me deixam assim muito realizado, muito feliz. Há uma combinação muito boa entre as minhas aspirações e as aspirações da Casa de Vovó Dedé. Então é sempre ótimo estar aqui. Como é que começou tudo isso? Eu não sei. Realmente eu não sei. Começou no dia 4 de maio de 1954, aos 20 minutos exatamente, quando eu nasci. Porque, de repente, eu não me lembro de um dado momento em que não era e, a partir desse momento, era. Não, as coisas simplesmente foram acontecendo e uma gerando a outra. E como foi que começou, assim, a externalizar, a virar realmente, colocar em prática? Começou quando minhas irmãs, Tetê e Rutinha, conseguiram com uma pessoa amiga um violão para estudar, uma delas aprender a tocar violão, e eu, é claro, não tinha autorização para me aproximar do violão, porque o violão não era nosso, não era da de casa. A minha proximidade poderia quebrar o instrumento alheio e tal. Bom, eu fui impedido de me aproximar, mas para todo menino da minha idade, na época devia ter uns 10, 12 anos, eu dei sempre um jeitinho de me aproximar, nunca para pegar o violão, mas como o violão foi lá para casa, bem afinadinho, o amigo afinou o violão e entregou para elas, eu decorei as cordas, o som das cordas. Sim. Não podia tocar nada com a outra mão, só as cordas soltas. Passava a mão nas cordas soltas e decorei como soa, né? A relação de uma com a outra. E muitos anos depois, quando eu ganhei o meu primeiro violão, a minha mãe chegou em casa com ele, a pedidos da minha irmã Rutinha. Inclusive, isso completou 54 anos este mês, no dia 4 de junho. Isso tem 54 anos, pense. Pois bem, então, quando eu recebi esse violão com as cordas todas frouxas e tal, isso muito tempo depois dessa história do violão das meninas, eu peguei o violão e afinei. E o meu pai, que houvera tocado na sua juventude, chegou e pegou o violão e tocou. Ele era evangélico, tocou alguns hinos da igreja. Assim, olha que coisa boa, já veio afinadinho da loja. Eu disse, não, ele não veio afinado não, quem afinou fui eu. E ele duvidou, meu pai duvidou de mim, porque ele sabia que eu não sabia tocar. Mas eu tinha testemunhas, minha mãe e minhas irmãs, que tinham acabado de me entregar o violão, viram que quem afinou foi eu, as cordas estavam todas frouxas. Aí disseram para ele, não, foi ele mesmo, ele que pegou e colocou cada corda no canto. Caraca. Eu fui colocando no canto até dar o som parecido com o que eu tinha ouvido, né, há alguns anos antes. E isso foi uma coisa assim, foi uma façanha muito comentada, as pessoas ficaram muito admiradas, e a partir daí eu fui aos poucos tendo carta branca para
ter mais acesso a esse lado musical. A gente viu um pouco essa influência, não influência, mas facilidade por meio da família. Conta um pouco como foi essa infância mesmo, como era a sua família, como era o apoio, conta pra gente. A rigor, apoio mesmo para a música, para ser músico, a minha família era muito boa, muito generosa, meus pais muito amoráveis, muito amorosos, mas a minha mãe não queria saber dessa história de atividade musical para o filhinho dela, não. Ela dizia que, a rigor, ela não dava, nessa época, não dava nenhuma justificativa, só dizia que eu fosse arranjar uma coisa que desse camisa. Sim. Aí não investia, não incentivava, não. Mas o meu pai, que na adolescência e na juventude tinha tocado, mas quando se pôs, olha só, como era, o que era tocar para ele e para as pessoas daquela geração. Ele tinha tocado, mas aí de repente era uma coisa de adolescência, de juventude, e ele bebia e tal, sempre isso era uma coisa muito associada, né? Uma coisa a outra. Sim, sim. E aí ele, quando nasceu a segunda filha, eu sou o mais novo, sou o terceiro, e aí ele foi para a igreja evangélica e largou com tudo, realmente largou cigarro, largou bebida, largou o violão, largou tudo, e isso não é coisa para gente séria. Mas ele, como ele já tinha tocado, ele sentia uma coisa especial com a música, né? Uma vibração especial, apesar de que ele tinha largado tudo porque agora era um homem sério. E após... Então, pode falar. Imaginar que o filho dele, né, ia se dedicar a uma atividade que aquilo ali não era uma coisa séria, ele não via muito como é que alguém pode ser ao mesmo tempo uma pessoa séria e se dar a ficar tocando violão e tal, essa coisa toda aí. Bom. Após esse início de estudos no violão, qual foi a sua influência principal? O que é que você tocava, o que desejava aprender? Nós dentro do âmbito da música, nós temos muitas influências, né? Aliás, não no âmbito da música, não, no âmbito da vida. Exato. A gente vive e começa a observar os outros, as pessoas à nossa volta, começa a observar o que é que se consome, né? Em termos de cultura, o que se lê, o que se ouve, o que se gosta, o que se curte. Em todas as épocas tem as suas... essas demonstrações têm os seus momentos bem febris, e no meu tempo de meninote, adolescente, quando eu comecei a me interessar de um ponto de vista mais ativo, eu digo ativo porque passivamente eu, desde criança, eu me lembro de uma idade muito tenra em que eu ouvia músicas que eu não sabia nem sequer o que significava, o que dizia mesmo. Às vezes não precisava ser em outra língua, não. Na língua portuguesa mesmo, mas eu não sabia nem o que era que aquilo dizia, mas eu sentia aquilo como algo super profundo, e tinha aquele carinho e tal. Mas assim, ativamente... eu comecei a me interessar no tempo da Jovem Guarda, né? Vendo e ouvindo bandas como Renato e seus Blue Caps, os Beatles, foi assim, uma grande fonte de inspiração de um dado momento. O Roberto Carlos, né? Durante uma primeira fase desses meus momentos. E quando eu tinha 14 anos de idade, aí eu me lembro a idade bem direitinho, foi quando eu ouvi pela primeira vez um disco do Chico Buarque de Holanda, que era foi o terceiro volume da coleção dele,
Mas eu fiquei encantado, eu fiquei assim, maravilhado, porque eu dizia, mas rapaz, eu não acredito que esse cara... E eu olhava para a foto no disco e dizia, mas esse cara é muito novo. E essas coisas aí, mas isso aí, como é que pode conseguir e tal? E eu, a rigor, eu até na época, eu não fazia muito essa, assim... ideia de que você até precisasse de ter uma idade elevada para poder... Mas eu olhava pro cara e achava que era um menino, entendeu? Era um cara muito novo. Mas como é que pode? Um cara desse não tem idade de fazer coisa que preste. Sim. E aí, pronto. A partir daí começou assim, uma admiração que até hoje... Pelo Chico. Foi por volta pelo Chico Buarque e pela música popular brasileira, porque aí o Chico, para mim, foi essa associação, que havia essa pleiade de músicos, né? Que para mim, Tarcísio, foi o Chico que abriu as portas para eu Isso foi em que ano? 1968, eu tinha 14 anos. A música popular brasileira estava iniciando por ali, né? A música popular brasileira, como nós a conhecemos hoje, ela estava realmente... Começando naquela época. E a gente sabe que foi um período de difícil adaptação. Eu acho que veio ali a Bossa Nova e para vir a música popular brasileira, assim, popularmente falando, foi uma adaptação. Como foi para você gostar tanto de algo que estava ali em adaptação? Na verdade, eu não me situei nisso aí. Eu olhava para as coisas assim, do Chico Buarque. Eu comecei a gostar de uma música que os cabas da minha idade ninguém gostava, ninguém ouvia, ninguém curtia. Eu comecei a ouvir a canção chamada... Duas músicas me chamaram a atenção de modo especialíssimo. Uma foi Até Pensei, do Chico Buarque. Quando eu ficava pensando... Eu gostava de escrever versos nesse tempo. Eu era menino, menino querendo me experimentar como poeta e tal. Inclusive, a minha irmã Tetê, a minha irmã Rutinha foi a culpada de eu ganhar o meu primeiro violão, né? E a minha irmã Tetê foi a culpada de eu me interessar por ler e ler versos. E uma vez eu mostrei um poema meu para ela e ela não criticou, mas me deu um conselho de quem está dizendo assim, olha, eu encontrei coisas no seu trabalho que não é para acontecer. Meu filho, quem não lê, não escreve. Ela me disse essa frase curta e grossa. Aí eu fui pensar, não, eu não vou nem perguntar o que foi que ela achou, mas ela achou alguma coisa indevida e eu segui, viu, Tetê? Segui à risca o seu aconselhamento e com a graça de Deus até que consegui. Mas assim, o que me chamava a atenção era nessa música do Chico, que aquela letra que ele escreveu com a canção Até Pensei, que tudo no mundo, o autor, o eu lírico do poema, vai se surpreendendo com as coisas que ele vai encontrando. E eu até pensei que, no final, ele sempre terminava cada estrofe dizendo... E o fim da canção mesmo, o fim da música, é ele dizendo... Toda a dor da vida me ensinou esta modinha, que eu, de tolo, até pensei que fosse minha. Eu digo, como é que o camarada escreve uma obra-prima dessa e termina dizendo que até pensou que fosse dele, mais dele do que tudo na vida. E isso me chamou a atenção. E outra foi Carolina. E ela falava? Como? O que a canção falava? A canção falava... A canção era a coisa técnica de eu ficava repetindo, entendeu? Ele fala, toda gente homenageia Januária. Não, Carolina, Januária. Sim. Januária. Toda gente homenageia Januária na janela, até o mar faz maré cheia para chegar mais perto. A zoada do mar. Sim. Isso não pode... 14 anos. E isso não pode ter sido por acaso. Não foi coincidência. E eu nunca na minha vida tinha ouvido falar em aliteração, em essa espécie
de sonoridades que não fossem as rimas propriamente. Então. Eu digo, mas rapaz, isso aqui tem cabeça pelo meio, tem intenção. Eu vou atrás de descobrir. E isso realmente é legal me porque encantava. a música ela veio muito forte com esse princípio literário, com você ela veio ali em E o simbiose, Chico tem né? tudo isso, né? Com O Chico certeza. foi... A obra de Chico Buarque ela é pensada. Quando eu digo assim que encontrar-me aos 14 anos de idade com ele foi assim uma coisa realmente que me modificou, me marcou e para sempre, é porque esse lado literário, esse lado poético das canções, ele não se diz poeta, ele diz que não são poesias, são letras de música, que é diferente, ele distingue, e realmente é uma coisa que se pode realmente distinguir, mas há poesia, muita poesia. Muita. E música, pelo amor de Deus, eu ficava olhando para ele e dizia, não, esse cara é um menino. Nesse disco tem, o disco de 68, do volume 3, tem uma música que é chamada Tema para Morte e Vida Severina. É somente, não tem texto. Só assim, né? Sonoridades vocais. Sim, massa. Então, duas vozes, eram o coro da RGE, gravado pela Orquestra e Coro RGE, na época, meu Deus, a orquestra e coro, pois bem, duas vozes, a voz masculina, a voz feminina, o coro cantando, eu fiquei maravilhado, senti nisso uma correspondência enorme com a obra do Heitor Villa-Lobos, Sim. no Canto do Pajé, por exemplo, que era uma música que eu havia conhecido algum tempo antes, e fica... mas esse camarada não tem nada a ver com Villa-Lobos, esse camarada é muito mais novo, era muito agora. Quer dizer, tudo isso ficou fervilhando dentro da minha cabeça e A gente vê culminou que com meu interesse. traz né? uma coisa da literatura que é muito forte pra você, a poesia, com a música que também é muito forte, e a idade. Você era muito novo, isso te motivou a querer ser o que Chico Buarque viria a ser, a querer ser um artista? Também. Porque aí a partir daí deu-se o fato que a gente observa, que é a admiração por um artista, né? Você é um observador. Você curte o trabalho que Cicrano, Fulano, Beltrano fazem. E aí você, nessa observação e nessa admiração, você começa a querer se lançar, seguir os passos, imitar, fazer alguma coisa dentro daquele mesmo ponto de vista, imitar mesmo, porque, inclusive, existe, uma coisa perfeitamente compreensível, ninguém começa sem imitar alguém. Você imita, até que um belo dia você começa E música é muito assim, a gente vê novos estilos que vieram de outros estilos, a gente vê as influências. Alguém começa a imitar o outro, mas chega um momento que já não é mais a mesma coisa. Vai descobrindo bota a o seu coisa caminho. dela, né? A não ser que seja uma coisa viciosa e errada. Quer dizer, o normal, o aceitável, o correto bom. A pessoa admira e imita, até certo ponto. E quando vê determinado momento, cada qual tem o seu rumo específico. Mas quando foi que começou realmente o trabalho profissional? Que você se entendeu e, assim, como artista, eu quero seguir essa carreira? Isso foi aos poucos, foi se demonstrando. Eu aprendi a tocar violão. Na verdade, eu nem sei como. Aprendi na marra. O meu violão chegou e isso facilitou assim as coisas para mim, porque eu fui tendo oportunidades de me encontrar, né, com o instrumento. Aprendi a tocar com um método que alguém arranjou, alguém emprestou, e eu
bom, achei aquilo muito bom, muito simples, muito fácil. Quando menos esperei, estava tocando aqueles acordes. Mas, com pouco tempo que eu tinha aprendido, um amigo meu, que ainda hoje é meu amigo Geraldo Rubinstein, Leandro Benevides, um camarada extremamente querido, ele foi convidado, ele era baterista, percussionista, ele foi convidado para tocar num grupo que o pessoal estava precisando de um baterista, e ele recebeu um convite e foi. Uhum. No dia que ele foi para se apresentar, ele disse, vamos comigo. Uhum. Aí eu disse, vamos, fui acompanhar. O cara acompanhar, assim, fui com ele. Companhia mesmo. E aí quando chegou lá, essa senhora, que era a líder do grupo grande, que tinha um grupo musical, um grupo de danças e tal. Era um grupo bem grande, era o Grupo Folclórico Hispano-Brasileiro à época, e depois modificou-se o nome para GTC, Grupo de Tradições Cearenses. Muito bem. Nessa época que era 1969, ou seja, no ano seguinte, né, as coisas foram acontecendo bem rápido. Ligeiro, foi muito ligeiro. Em 69 eu estava tocando razoavelmente. E aí, essa senhora, eu fui lá com o meu amigo, que tinha recebido esse convite, ele lá dando lá uns treinos. E essa senhora, chamada Elzenir Colares, alguém que foi de uma importância enorme na minha vida, ela faleceu há alguns anos, ela disse assim, e você? Ela tinha um olho assim, olhou para mim, aí eu cheguei e gelei, porque eu, muito tímido, aí, e você, o que faz? Aí eu, tipo assim, como se alguém tivesse mostrado alguma culpa. Eu disse, não, eu só vim com o meu amigo. Ele veio tocar e eu vim só com ele. Mas aí, não faz nada, não toca nada? Eu disse, eu estou aprendendo a tocar violão e tal. E aí ela, pois está ali, ela tem um violão, quer tocar não? Aí eu fui tocar, muito aperreado, muito nervoso, muito cheio de... Mas ela deve ter visto alguma coisa que despertou nela alguma... Chamou atenção por algum motivo. Por alguma coisa. E com a graça de Deus, ela... Olha, nós estamos sem... O nosso violonista saiu recentemente e porque ele vai viajar, vai morar no Rio. O violonista era o Nonato Luiz, ninguém menos. E aí eu fui chamado para ser o substituto na época, com 1 ano de violão, pelo amor de Deus. Fui chamado para ser o substituto do Nonato. Aí eu fui, para mim foi um grande... Para o grupo não deve ter sido uma aquisição muito boa, mas também não deve ter sido uma aquisição muito ruim, porque eu permaneci lá 11 anos. Então, acho que aprendeu em 11 anos, deu certo. Também aprendi muito. O grupo se sentia satisfeito com o meu trabalho, eu me sentia satisfeito em permanecer no grupo e tal, até que as coisas da vida se impuseram mesmo, e vocês sabem como é que isso acontece. É muito legal. Só porque ele falou dos grupos, sim, e esses grupos exatamente. Ficaram muito pertencentes na sua trajetória, né? Sem dúvida. Ao longo que a gente vai falar aqui, os grupos e inúmeros grupos que você participou, com e muitas certeza, vezes fundou, com certeza. qual fundou, enfim, a gente vai falar bastante sobre isso. Exatamente. Mas ao longo de tudo isso, a gente vê uma formação em licenciatura em música num período muito recente à chegada do curso aqui no Ceará. Eu acho que chegou em 76 o curso de música. Não, foi bem antes. Foi antes? Foi mas bem a gente vê... Em 76 foi o ano que eu entrei. Foi o ano que você entrou? Foi. A gente conversando um pouco aqui na rádio com outras pessoas, a gente vê que é um curso que é meio recente assim. E você estava numa turma recente. Como foi entrar num curso que era relativamente novo? Como funcionou? Eu soube, né, que tinha ganho, aliás, que nós havíamos em Fortaleza ganho esse curso e tal. Puxa, mas curso superior de música, que coisa boa. Aí fui lá me informar, aquela coisa. Eu
tinha estudado alguma coisa de música, porque naquele ano de 68, quando eu comecei a ver, assim, fiquei muito cheio de febres positivas pela música e tal, e fiquei... Eu comecei a compor. Naquele ano eu comecei a compor também, né? Sem a mínima noção, só mesmo no... Bom, eu vou inventar aqui essas canções. Bom, inventei algumas canções. E com uma delas, eu, nesse ano de 68, participei de um festival. O primeiro festival litero-musical do Liceu do Ceará. Foi no Teatro José de Alencar, dia 25 de maio. Ixi, Maria, era assim a coisa. Inclusive, o fato de eu ganhar o meu próprio violão foi uma decorrência dessa apresentação. Aí, dia 28, eu tirei o segundo lugar no festival. Tinha 13 anos quando compus a música. Na apresentação tinha 14, porque fiz em maio. 4 de maio já fiz 14 e tal. No 4 de junho, do 28 para o 4, eu ganhei o meu prêmio de casa. A minha mãe me deu o meu violão, né? E, quer dizer, no festival, o presidente do júri era o professor Orlando Leite, o maestro Orlando Leite, Orlando Vieira Leite, um dos grandes nomes da nossa música cearense e um grande incentivador do estudo da música. Na época, ele era o diretor do Conservatório de Música Alberto Nepomuceno. Eu ganhei, como parte da minha premiação de segundo lugar, eu ganhei uma bolsa de estudos musicais. Lá no Alberto? No Alberto Nepomuceno, para o segundo semestre. Estávamos em maio, no final de maio. Estava próximo. Estava próximo. Mas aí o primeiro semestre estava praticamente chegando no final, então a partir do segundo. E aí quando eu cheguei lá, que eu fui realmente, né? Eu e um colega, porque a canção era somente minha. Sim. Mas eu não tinha coragem de aparecer em público. Eu não ia nem cantar. Eu não ia cantar, porque outros amigos iriam cantar. Uma banda que... de pessoas amigas, que, assim, da igreja do meu bairro e tal. O pessoal ia defender a canção sem problema. Nossa. Eu não iria cantar. Mas só em aparecer em público... Eu não tinha coragem. A canção era mais que instrumental? Ela tinha letra? Não, era com contexto e tudo. Ah, que legal. E aí, eu convidei o meu amigo para ir comigo. Rapaz, ele disse, pai, mas a música não é tua. Eu disse, sim, a música é minha, mas a gente disse que é nossa. A gente disse lá que é sua e minha. E aí, beleza, nós fomos... E conseguimos essa vitória de segundo lugar, tiramos o segundo lugar no festival, eu e o Pedro Wilson. E, por conta disso, ele e eu ganhamos essa bolsa de estudar, para estudar música, né, estudar no curso de canto coral da casa e tal. E aí, quando a gente chegou lá, no segundo semestre, o primeiro ano não existia, não aceitava mais. Ninguém se matriculava mais. Sim. Só quem já tinha feito, fazia o segundo. Continuava, né? Então, chegamos no segundo ano, no segundo semestre. Bicho, aí eu mais por fora do que pensamento de preso. E aí, quando a minha única vantagem era ter um ouvido bom. Ótimo. Cheguei lá, aprendi, me botaram, testaram pela voz e tal, me colocaram para cantar com os tenores. Foi cantar com os tenores. Os tenores cantando aqui perto de mim, e eu aprendi, decorei. E todo mundo achando que eu estava lendo. Eu não estava lendo nada. Um dia até um amigo, um dos colegas mangou muito de mim, que quando eu fui prestar atenção, a minha partitura estava de cabeça para baixo. Eu cantando alegremente lá, mas eles cantando do meu lado, um aqui, outro aqui. E eu só decorando, né? Eu decorei tudo e tal. Ou seja,
terminamos esse ano sem praticamente ter, né, eu ter nenhuma noção. Mas aí eu encontrei uma pessoa extremamente legal comigo, chamada Clélia Sampaio, professora Clélia Sampaio. Agradeço muito a ela, já a procurei por demais na internet. Não achou? E nunca achei. Puxa. Professora Clélia Sampaio. Ela não me deu aula, morava relativamente próximo da minha casa. Disse: pois eu posso lhe dar aula, a mim e ao meu colega, para vocês acompanharem melhor, porque realmente ela ensinava no curso de canto coral lá. Para vocês terem condições de acompanhar, vocês vão ter que estudar. Eu digo: pois então. Mas nós não tínhamos condições de pagar essas aulas, esse curso. Eram aulas particulares para poder acompanhar as do curso, que tinha ganho. Aí ela: não se preocupe, que vai dar certo, vá. E o colega desistiu e eu continuei indo. Tais dias, tipo terça e quinta, à noite, de 6 às 7, para não ficar tarde, eu ia rigorosamente. E ela pacientemente me deu ali aquelas noções iniciais. E você sabe que tendo as noções iniciais, tendo as noções iniciais e interesse pela parte do estudante, fica mais fácil. Vai-se embora. Pois aí, pronto. Aí comecei esse estudo, aliei. De uma certa forma, toquei muitos anos, eu toquei violão e sabia música, escrevia música e nunca imaginei que a gente unisse uma coisa com a outra. Eram duas atividades estanques para mim, independentes. Eu nunca pensei que se juntasse o violão que eu tocava com a música que eu lia e escrevia. Nunca. Entendi. E aí, quando foi um dia, através do meu amigo Assis Filho, já falecido, faleceu em 83, na verdade, 82. Você é muito bom com datas, né? E lembrando mesmo. Eu sou aqui bem, tudo certinho. Eu sou bem rigoroso com datas. A memória, graças a Deus, Que bom. Enquanto o alemão não chega. Pois bem. Então, o Assis, que era um grande violonista e também um grande musicista, ele me... Rapaz, esse acorde aqui, essa nota com essa, aí você faz, eu digo: rapaz, aí caiu a ficha, sabe como é? Fez sentido, isso, né? Para mim foi uma grande descoberta. Nos anos 70, meados dos anos 70, 75, 70, nós tínhamos iniciado em 74 o Quinteto Agreste, ainda hoje tocamos nele, com a graça de Deus. Quer dizer, eu comecei em 74, toquei até 76 e saí para outras atividades e retornei em 2002. E ainda estou lá, com a graça de Deus. Pessoal, estamos aqui conversando com Tarcísio Lima, mas convidamos todos vocês a irem lá no canal do YouTube da TVD, conhecer algumas produções que, inclusive, tem várias produções do Tarcísio, com Quinteto Agreste. Daqui a pouco a gente vai escutar, inclusive. A gente vai trazer um pouco elas aqui. Então conheçam lá, o Pedro vai trazer agora alguns programas desenvolvidos aí. Lembrando para pessoas que não... Para pessoas que conhecem, convidando para pessoas que não conhecem, porque inclusive tem muita gente que conhece a casa, mas não sabe que tem um programa no canal do YouTube, inclusive também dia de sábado, sai na TV até. Mas todo dia, de domingo a domingo, todos os dias, toda noite, tem um programa que, inclusive, hoje saiu Bem Fazer Musical. Hoje é terça. Sai Bem Fazer Musical. E pra quem não conhece, eu recomendo muito, sempre falo aqui, eu recomendo muito Espia, porque mostra muito por trás da casa, mostra as produções e afins. E é isso. Bom, a gente estava falando um pouco sobre essa produção, essas produções que vieram a partir da união da música com essa poesia, da música que você escrevia. Você começou a colocar no papel quando teve um contato mais teórico de tudo isso, né? Foi assim que funcionou? Foi. A partir daí eu vi que, do jeito que eu
imaginava versos no meu juízo e poderia escrever isso ali em português, as palavras, as músicas que eu escrevia, que eu compunha, que eu inventava também, tudo, vamos dizer assim, invenção da minha cabeça, também era possível registrá-las, colocar no papel. Quer dizer, isso aí é uma descoberta, isso no momento que aconteceu, isso foi uma explosão dentro de mim que eu... Realmente foi uma boom grande ali, descoberta, né? Uma grande descoberta. E como foi juntar essas atividades com os grupos, como a gente depois você desenvolveu vários grupos? Como foi? Aí eu comecei a combinar vozes, né? Eu participava dos grupos, especialmente nesse primeiro grupo que eu participei, que era o GFHB, o Grupo Folclórico Hispano-Brasileiro, sob a coordenação da professora Euseni Colares. Então, isso também foi para mim, foi uma escola em tudo. Euseni era uma professora, era uma pessoa tão de uma capacidade tão especial que ela, sem saber tocar violão, me ensinava a tocar violão. Dá para entender? Tá. Como? Eu explico. Ela conhecia determinadas músicas espanholas. O grupo teria, vamos supor, uma apresentação com um repertório X em homenagem a tal festa hispânica. Pronto. Então, ela conhecia previamente a determinada música, eu iria acompanhá-la, e aí tá, eu ficava tocando. Ela disse, não, o acorde não é esse não. Aí, vamos descobrir aqui. Ela, sem saber me dizer qual era o acorde, e eu tentando, mostrando a ela todos os que eu sabia, estava até que chegava aquele, opa, é esse aí. O acorde, o próximo acorde é esse aí. Aí fazia o anterior, fazia o dito cujo e tal. Isso com o ouvido dela, porque isso aí é um ouvido muito acurado para a pessoa fazer isso, sem saber ensinar um instrumento propriamente, mas sabia identificar que o acorde não era aquele, o correto. Era aproximado. Não, aquele ali é parecido com aquele, mas não é ainda. Proponha um outro acorde parecido com aquele e tal. E aí eu indo. Isso fez com que o meu ouvido também se desenvolvesse. Sim. Né? E eu achei isso uma coisa, realmente foi algo muito bom. E ela talvez, ela nem imagine como isso foi importante para mim. E dentro do grupo, dentro desse próprio grupo, eu tive contatos com outras obras. Eu tive contato com a música de bar, corais. O grupo, dentro do grande grupo, tinha um grupo coral também. E eu comecei a fazer parte. E fui esmiuçar essa coisa das vozes, cantar em 4 vozes, soprano, contralto, tenor, baixo. Mas você fazendo isso ou... Eu fui fazer parte. Eu fui como tenor, que desde o tempo, né, 68, que eu fui estudar naquela escola e tal. Aí eu já houvera me identificado como tenor e tal, e fui participar lá, já estava no grupo, tive acesso fácil e fui participar. Isso também foi uma descoberta muito importante. No fim de contas, todas as descobertas, elas são importantes. Sim. Todas as descobertas, você vai e descobre... É como o desenvolvimento de uma criancinha, né? Um belo dia descobre o pé. Aí para uma criança, a coisa mais maravilhosa é ficar pegando no pé. Rir, dar risadas e tal, sozinha, brincando com o pé, porque para ela, aquilo ali é uma descoberta e tanto. Desse mesmo jeito, as descobertas da nossa caminhada profissional, nos nossos conhecimentos. Então, de descoberta em descoberta, eu digo, rapaz, eu acho que eu posso escrever. Também eu via a escrita daqueles compositores
entre eles, a gente cantava obras de Rossini, a gente cantava obras de Bach, corais de Bach e tal. A Isaíra Silvino, a professora Isaíra Silvino, foi minha colega nessa época. Ela muito mais experiente, muito mais... com muito mais conhecimentos, né? Tinha experiência, tanto a experiência do fazer como a experiência do conhecimento propriamente dito. Então ela foi assim uma grande irmã, uma grande incentivadora do meu trabalho. Foi realmente uma aproximação muito feliz para mim, né? Até a amizade durou até o ano passado, né? Quando ela desencarnou, né? Às vésperas aliás, na véspera do aniversário dela de 76 anos. Ela faleceu. Pois bem, a partir de que eu me vi nos corais, nos grupos de música popular, com a possibilidade de criar, combinar vozes assim e assim, aí eu digo, rapaz, isso daqui eu posso, eu acho que eu também posso mexer. Aí começou a minha atividade como arranjador, né? Fiz muitos arranjos vocais, muitos arranjos instrumentais. Boa tarde. Então vamos conhecer um pouco esse trabalho. A gente tem aqui o Mestre Trovas, que traz o Quinteto Agreste, que é um dos grupos que, como você citou aí, começou lá em 74 e vem atuando até hoje, né? Um grupo bem... com uma história bem diversa, uma história bem longa, e que eu acho que vai durar aí bastante tempo. Vamos conhecer um pouco o Quinteto Agreste. Meu canto outros cantos traz e se faz bem mais veloz quando descamba para a foz do rio do muito mais. Meu canto vai pelos ares e com quem cai pelo vício, com quem se alegra nos bares, com quem se altera em comício, vai das lonjuras dos mares aos desvãos do precipício. Trago todos os cantares nas artes do meu ofício. Canto de mares, de movimento, canto de ares, canto de cada vento, canto de terra, terra pra plantar e colher, canto de lida, lida o dia a dia pra ser, canto de guerra, guerra para sobreviver,
conhecemos um pouco aí o Quinteto Agreste. E Tarcísio, eu fico muito curioso para entender qual é o conceito, sabe? Como vocês, assim, se formaram em 74, mas vocês decidiram tocar o quê, para quem e por quê? O quinteto, interessante, o quinteto existia desde antes. Ele Já existia assim, existia como um trio, na verdade era um trio, não sei, não me lembro como é o nome do trio, mas o trio era formado pelo Mário Mesquita, o Arlindo Araújo e o Marcos Wirtzbick. Eles eram de um grupo de teatro e dentro das peças eles faziam algumas atividades musicais, como um trio. Massa. E um belo dia, eles resolveram, rapaz, vamos pensar numa coisa mais séria aqui, de a gente colocar mais vozes, a gente fazer, por exemplo, um quinteto. A gente convidava mais 2 pessoas e daria para... Vamos pensar em quem convidar e tal. E aí convidaram ao Mário Holanda. Mário Holanda, que era um dos membros lá do GFHB, do qual eu participava, né? O Mário Holanda foi e me convidou. Como me conhecia lá do GFHB, me convidou para participar, explicou mais ou menos como é que seria e eu fui. E aí ficamos os 5. O Mário Mesquita, o Mário Holanda, o Arlindo Araújo, o Marcos Wirtzbick e o Tarcísio Lima. Em pouco tempo, o Mário Holanda saiu, porque ele realmente, a questão maior dele era dança, era a atividade coreográfica lá do GFHB, e ele resolveu seguir mais por esse lado. E aí, como ficou a vacância, eu convidei o meu amigo Assis Filho, meu companheiro já de longa data, e ele foi para o quinteto, aí foi uma época, 2 anos de uma atividade musical bem solidamente realizada, cantando e tocando e tal. E quando foi em 76, aí nós saímos, o Assis e eu, saímos e fomos compor o Quarteto Pan. Quarteto Pan, que éramos a Neuzinha Barros, o Assis Filho, a Isaíra Silvino e eu. Né? Então, foi um grupo também muito, muito interessante. A gente tinha muitas vozes mistas, né? Masculinas e femininas. E desenvolvemos realmente um trabalho bem interessante. Existem aí algumas gravações que a gente fez, não gravações profissionais de estúdio mesmo, mas algumas coisas que a gente gravou e que testemunham mais ou menos aproximadamente o trabalho que a gente fazia, o trabalho do Quarteto Pan, que era um trabalho interessante. Muito massa. E você por um período saiu do grupo, mas depois voltou, retornou em 2001, 2002. Sim, o que mudou assim no grupo que você viu da sua volta e tudo mais? Progrediu bastante. Quando eu saí, nós tínhamos o quê? O grupo existiu 2 anos, de 74 a 76, até a minha saída, a minha e do Assis, a saída da gente. E de 76 a 80, ao início dos anos 90, eu acho, os meninos permaneceram tocando, convidaram outras pessoas, gravaram disco, fizeram e aconteceram. O quinteto sempre foi um grupo muito ativo, né? Ativo, muito múltiplo, muito cabeça, entendeu? A sonoridade também mudou ao longo do tempo? A sonoridade mudou porque no tempo que nós, embora eu tocasse contrabaixo e fosse o instrumento da minha paixão, o violão não era, como não é.
a minha paixão real era o contrabaixo e ainda é. Mas o violão é aquele instrumento de trabalho, aquele velho amigo que sempre esteve perto e com a graça de Deus eu o recebo muito bem. E espero que ele também goste da minha companhia. Tarcísio, a gente ouve muito ao longo da sua fala mesmo, uma coisa muito espiritualizada, uma coisa muito em contato com Deus. E ao ler um pouco a sua história, a gente vê que você passou por diversos processos religiosos. Qual foi a importância de tudo isso, tanto para o seu quesito pessoal quanto para a música? Realmente isso é muito a minha vida, porque eu me considero uma pessoa muito agradecida, vamos dizer assim, à divindade, por todas as coisas que eu já recebi. Tudo isso que eu tenho recebido, tudo isso que me tem sido permitido realizar, são dádivas, são presentes que eu recebo e vou procurando, na medida das minhas possibilidades também, vou procurando valorizar essas coisas, porque eu sei que as dádivas que a gente recebe na vida, a gente um dia tem que prestar conta delas e é melhor que a gente preste conta com algo de bom realizado com aquilo recebido, né? Aquela ferramenta... como diz o Evangelho segundo o Espiritismo, a ferramenta dá a indicação do seu uso. Quando o seu chefe, numa carpintaria, o seu chefe lhe entrega um martelo, aquilo ali está claro que você vai ter que pregar, vai ter que bater prego, vai ter que... Se ele te entregar um serrote, você sabe o que para que serve. Você não vai usar um serrote para pregar um prego. Então, quer dizer, todas essas facilidades, todos esses instrumentos que a gente recebe na vida, eu digo, a facilidade de fazer versos, isso é um instrumento. A facilidade de criar músicas, isso é um instrumento. A facilidade de tocar um instrumento musical, isso é um instrumento. Toda uma sequência de instrumentos que a gente recebe e tem que utilizar. E utilizar o mais para o bem que seja possível. Por quê? Porque um dia a gente vai ter que prestar conta. Nada foi dado para a gente de graça, pelos nossos belos olhos. Aquilo nos foi dado com a finalidade de fazer algo. Sim. Então... Tarcísio, a gente está aqui com um tempo bem limitado e eu queria muito agradecer pelo programa, mas eu queria muito encerrar com música. Vamos ouvir um pouco mais. Mas antes de a gente ouvir, vamos agradecendo, né? Eu queria muito te parabenizar pelo sucesso aí de tanto tempo, o sucesso que vem acontecendo. A gente sabe hoje em dia o nome que é Tarcísio Lima, a gente sabe como foi esse processo construtivo, a gente entendeu um pouco aqui. Você subiu muito na vida, subiu cada degrauzinho com o seu tempo e foi conseguindo cada coisa aí com seu esforço, e a gente fica muito feliz de poder ouvir, né? Você poder compartilhar conosco, com a casa, com quem tá ouvindo. De coração e poder vir aqui compartilhar realmente pessoalmente. Sim. A gente tá o tempo todo entrando em contato, já vi show presencial, a gente já tem várias produções. E que isso continue. A gente vem tendo bastante coisa aí do quinteto, do Tarcísio, arranjo, música, e que continue. Muito obrigado aí. Eu que agradeço. Para mim é uma honra. Especialista. Tarcísio, eu também quero muito agradecer. Não, é só porque como a gente passou um show aqui que foi feito antes da pandemia, né, com o público e tudo mais, eu não tive contato, porque eu conheci a casa depois, assim, da pandemia e tudo mais, então, tipo assim, eu não tive contato com você, mas eu sempre acompanhei todos os projetos aqui da casa, então meio que, tipo assim, sempre vi o seu nome, e você tá aqui nas paredes da casa, inclusive, então, tipo, ter o contato com você pessoalmente é muito bacana, conhecer mais das pessoas que estão aqui nas paredes da casa, nas produções da casa, onde a gente recebeu o Rafael, que também tá nas paredes, nas produções da casa, então, muito legal ter esse contato, essa proximidade, tudo mais com grandes artistas, compositores, arranjadores como você. É muito bacana ter suas histórias muito bom aqui. Isso. Então, muito obrigado. Pode falar. Tá certo. Só isso. Eu também quero muito agradecer por você ter separado uma hora do seu dia para passar essa... Realmente você tem... Dá para ver que você tem muita experiência, muita vivência, que realmente vai ser muito importante para as pessoas que
querem seguir o mesmo caminho, entende? E até mesmo para pessoas que não querem seguir, você deu dicas muito importantes. Então, realmente, tenho muito a agradecer e parabenizar por todo o sucesso e até onde você chegou hoje. Rapaz, eu é que agradeço. Meu irmão, como é o seu nome? João Lucas. João Lucas, assim, eu também um dia fiquei muito surpreso aqui nesta instituição, porque eu estava conversando com umas pessoas ali perto da cantina ali, né? E aí eu me deparei com vários retratos meus nas paredes da casa. Eu não sabia. Eu disse, meu Deus, faz tempo que... Olha aí como eu era bonito, olha como eu era novo e tal. Porque, de repente, com a graça de Deus, já está com bastante tempo que eu tenho a honra de ter realmente essa amizade grande, essa dobradinha, essa parceria com a CVDD. Que legal. Então, vamos terminando, agradecendo aqui a Tarcísio Lima. E vamos de música, Pedro. Agora é o Tarcísio Lima, Quedas e Acertos. Vamos lá. Opa! Assisti a primeira reunião num centro espírita, e ao sair alguém me perguntou